Fala, meus amigos! Aqui estamos novamente no Café de Gestão, mais um episódio produzido pela Gesta Consultoria, onde a gente promove aqui momentos de diálogo com profissionais, né, que já estão em atuação, que têm suas experiências, seu repertório, uma trajetória bonita e que tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês. Então, nesse momento, vou apresentar para vocês o nosso convidado especial, um cara que eu admiro muito, conheci na minha trajetória profissional e me ajudou também na minha função lá enquanto estive trabalhando na Polisul. E é uma referência, é um dos caras que mais conhece o Rio Grande do Sul, vamos falar do olhar das concessionárias. O nome dele é Gabriel Frenzel. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer novamente poder estar na tua presença, né? Compartilhando um pouquinho da tua história com o pessoal. E temos muita coisa boa para falar, apesar do momento não estar tão positivo no cenário do agro. Então vou pedir para você se apresentar para a turma, para o pessoal te conhecer um pouco. Quem é o Gabriel por trás do CNPJs que tu trabalha, né? Do Grupo Ferrarim. E fala um pouco da tua história, de onde tu veio, né? Da tua família, da tua formação, para que a gente entre depois nos negócios. Pode ser? Pode ser, pode ser. Bora lá então. Vamos lá então. Prazer meu estar aqui contigo aqui, cara. Muito bacana o convite lá atrás, lá, faz um bom tempinho que a gente tá, né? Pra ter esse bate-papo aí, né? Legal. E nos conhecer um pouquinho e apresentar um pouquinho da história das concessionárias. Né? Uhum. Cara, vamos lá então, assim. Meu nome é Gabriel Frenz. Eu sou casado, tenho um filho, 2 anos, né? O Levi, minha esposa Tabata. Sou nascido em Campo Sul, aqui do ladinho. Olha Né? só, do Pelotas. interior. Interior. E assim, eu já tenho como é que se diz, o sangue da veia da parte de vendas, né? Uhum. Que era do meu avô, pai do meu pai. Uhum. Meu pai também sempre foi vendedor a vida toda, né? Uhum. E pelo outro lado, da minha mãe, né? Meu avô era agricultor, né? Do interior de São Lourenço. Era agricultor lá, na época plantavam batata, plantavam milho. Né? Sim. Um pouco diferente, Tinha uma né? cultura diferente de produção. Diferente de hoje, né? Uhum. Hoje aquela região ali está voltada totalmente ao fumo, à soja, né? Uhum. E o milho praticamente para o consumo animal. Claro. Naquela região. Então eu tenho, vamos dizer assim, os dois sangues, né? Tanto da parte de produtor, né, quanto da parte de vendas. Então assim, me criei muito tempo lá no Cassino, em Rio Grande. Meu pai tinha comércio, né? Tiveram restaurante, mercado. Então, também já vim desde novo, já sempre trabalhei. Sim, meu pai teve 13 restaurantes. Viu só? Isso aí te dá uma habilidade, né, de relacionar, assim, de perceber o meio. A gente já digo que tem esses ambientes de atendimento ao público, né? Te dá aquela refinada na capacidade de perceber as coisas, né? Exatamente. Então tu já trabalha com o público Uhum. desde novo, né? Desde novo. Eu meu parceiro de restaurante lá no Cassino Bolacha, né? Então, em 92, por aí, 1992, 93, eu tinha 8, 9 anos, né? Assim. E aí tu já lida praticamente com o público, né? Do restaurante, né? Os clientes. E ali tu já vai aprendendo a abordagem. Já desde novo tu já vai aprendendo a vida que a gente chega hoje, né? Então, eu aprendi a trabalhar, vamos dizer assim, lá do início, né? Lá do começo. E depois a gente foi no cassino, veio no restaurante. Alguns anos no restaurante. É bem puxado, né? Assim, Sim. Pega aí Temporada, né? verão, né? Os pais eu dormi 2, 3 horas da manhã, 8 horas tinha que estar em pé de novo, né? Então, Isso aí. muito puxado. Depois tiveram aquele mercado também. Sim, tive uma bagagem legal, né? Aprendizado deles, né? Então, e assim foi o CPF que eles contam, né? Para depois. E me diz, como é que tu entra nas concessionárias? A partir de que momento? Em que formação primeiro, né? A formação que tu tens. Depois, como é que tu chega até lá? Essa trajetória profissional tua, saindo, né? Das asas da família. Como é que tu percorre essa trajetória já mais, Gabriel, com as suas próprias asas? Foi meio... Foi bem sem querer. Ser bem sinceramente, assim, foi sem querer. Quando a gente terminei o segundo grau
lá em Rio Grande, na delegacia. E aí, antes, um pouquinho, meu irmão veio para Pelotas, e depois meu pai e a mãe decidiram, não, eu acho que Pelotas vai ficar mais central para o trabalho dele, Claro. né? Que era a parte de venda, atendia toda a região sul, que produtos veterinários, semente. Eu já trabalhava com o agro. Já trabalhava antes de ter Sim. um comércio, e depois Depois voltou. seguiu, Então, voltou. Então, eu vim pra cá e comecei a jogar bola. Jogava futebol, bastante futebol. E aí fiz alguns testes aqui. Tive momentos de ter teste internacional. Não fui, não aconteceu. E naquela época ali, ainda existe, né? A minha prima, ela é casada com um dono de uma loja de máquinas agrícolas aqui de Pelotas. que legal. E numa conversa de churrasco e trago, né? Deu a conversa de ter a oportunidade de trabalhar. Tipo, eu vou estar com 17 anos, né, 17, 18 anos ali, não vou seguir na carreira do futebol, do esporte, vou tocar vou trabalhar. Tem que trabalhar, né? Não tinha como. Não tinha outra opção. Não tinha tantas condições de manter, de a gente estudar, né? Claro. De ter vamos dizer assim, um estudo particular, ou seja, tempo hábil para, né? Então o meu irmão já trabalhava também, e aí eu disse, bom, vamos lá, vou largar meu currículo. Ele disse, faz teu currículo lá e me larga lá, mas que currículo? Eu só trabalhei só de boca a boca, trabalhei em sorveteria, trabalhei em loja de 1,99, lá em Rio Grande mesmo, né? Sim, né? Os negócios do pai. Não, mas é o teu currículo, faz aí, né? Eu tinha terminado o 2º grau. E aí eu disse, tá, então, vou lá, então, larguei o currículo lá pra ele, né? Aí se deu uns dias e me chamou. Aí eu entrei para esse mundo, né? Eu comecei lá como auxiliar de mecânico. Lá tinha uma concessionária da Steel, né? Da marca Steel, de motosserra, passadeiras, lavadoras. E eu entrei lá como auxiliar de mecânico. Né? Então, montava a máquina, lavava, né? Tinha a parte lá de lavagem das máquinas, tipo, né? Vinha do ferramental, organização de oficina. Vinha o produtor rural para, né, fazer manutenção nas suas máquinas, desmontava. Né? E depois fui começando a fazer cursos, né, na fábrica. Hoje tem o curso de bronze, prata e ouro da Steel, né, que é o curso de mecânica. Então foi muito bacana ali. Eu fiquei 4 anos, mais ou menos, trabalhei um tempinho sem carteira, né? E depois a gente assinou, né? Normal, faz parte do jogo. Mas foi a minha bagagem. Depois daquilo ali, dentro dessa concessão, eles têm a marca Yama Agritech, que é de tratores também, né? E tinha uma marca muito consolidada também, hoje é muito forte nas escavadeiras, aquelas mini escavadeiras. Né? O pessoal usava bastante nas granjas para fazer... Isso. E na época ali, depois de uns 2 anos, depois disso, dentro da concessão, eu passei por montagem de implementos, pegava implementos, montava implementos, né? Pegava o trator, descarregava do caminhão quando chegava. Então foi lá da base mesmo, né? Lá da base. E aí, cara, assim, foi indo. E na época ali, depois de uns 2 anos e pouco, por aí 2 anos e meio, ele precisava abrir a região de Bagé, Dom Pedrito, Candiota, sei lá. Sim. Toda aquela região lá. Da campanha mesmo. E aí meio deu um tempinho assim, do nada, Gabriel, preciso abrir a região de Bagé e vou botar um carro aí, vou te dar uma pasta e tu vai. Tipo assim, e aí tu sai da área técnica e vai para a área de venda de novo. Eu convivia muito com os vendedores. Sim, ali, né? Claro. Aprendia bastante com eles, estava diariamente ali. Perfeito. E daí do nada, sem muito treinamento, né? Na verdade, de vendas, zero, né? Treinamento de vendas. Tinha a bagagem da comunicação. Conhecimento técnico, tu também já fazia essa Claro, parte de montagem, já a parte conhecia. Técnica, né? E fora isso, tinha muitas outras marcas de implemento, né? Concessionária, e linha de ferramental também pequena, né? Elétrico e tal. E aí peguei minha mochilinha, se é pra ir, vamos lá. Na época meu irmão tava fazendo educação física em Bagé também, então nós ficava junto lá. Claro, já deu uma associada. E aí eu ia na segunda-feira de manhã e sábado, sexta de noite, às vezes voltava. Ficava toda semana lá trabalhando, pegava o carro, a mala, maletinha, não existia nada ainda, né, Eduardo? Claro. Não existia, era só telefone, não tinha smartphone, né? Pegava o teu catálogo, lista de preço do braço e vamos lá. É isso aí. Então foi meio raiz, a venda raiz, vamos dizer assim. Claro, né? e que é importante, né? Porque hoje saiu até ontem uma pesquisa, eu vi na internet, né? O principal atributo do profissional desta nova era é a habilidade de se relacionar.
Nós estamos perdendo a habilidade de se relacionar. Apesar de a gente estar numa era da comunicação, o relacionamento está cada vez pior. Então, a gente está se distanciando cada vez mais. Claro que tiveram variáveis aí, né? Pandemia, tiveram, né, coisas que acabaram nos afastando. Sim. Mas nós estamos perdendo essa habilidade. E isso tem sido muito valorizado. E no agro ainda é mais, né? O pessoal é conservador, o pessoal gosta do contato. Né? De, não, vem cá, eu te vejo, saber te olhar no olho, entendeu? Uhum. E aí, então, continua um pouquinho mais essa história aí para nós poder entender melhor. E depois disso, né, eu fiquei, se eu não me engano, foi uns 6, 7 meses, né? Uhum. Na época, a marca tinha só tratores pequenos até 50 CV, 55 CV. Perfeito. Né? Então, aquela região ali, ela era uma região para tratores maiores. Isso. Né? Tem produtores maiores ali. Claro, tem alguma parte de uva ali que o pessoal planta e tal, né? Mas eram pequenos ainda na época, né? Isso aí era lá em 2007, por aí, 8. 2007, mais ou menos. 2006, 2007. Antes um pouquinho, 2005, 2006, mais ou menos. E aí chegou um determinado ponto que eu cheguei e conversei com ele, né, para retornar, porque não estava valendo a pena nem tanto para mim, né, como para a empresa. Né? Então, assim, foi um trabalho que a gente foi desenvolver, realmente, porque ele, né, tinha que atender a região e, bueno, daqui a pouco o cara também com pouca experiência, Claro, não conseguiu, né, atender a relacionamento, né? expectativa. Tu não era da região e tal. Também tem muito isso aí, né? E aí eu pedi para ele para retornar e daí ele me disse, não, vamos fazer um trabalho por aqui então. Me colocou na parte da colônia, aqui no Montedouro, né, em Pelotas. E aí ficava na loja também, fazendo tudo um pouco. Só que aí chegou um determinado ponto que ali tinham 2 vendedores que já eram bem experientes, claro, né, e já conheciam toda a região aqui, tinham os clientes já com um relacionamento bem mais forte, né? Então, complicou um pouquinho para mim, assim, eu vi que eu não tinha tanta chance de crescimento. Claro, oportunidade. Oportunidade dentro da empresa. Teria, vamos dizer assim, né? Mas, naquele momento ali, eu também com pouca maturidade, né? Enxerguei que não tem como crescer tanto aqui dentro. Vou procurar outras oportunidades. E nisso, larguei um currículo na época era a Trator Green, né? Que era a concessionária da John Deere. Olha que legal. Né? Era ali na Fernando Osório. Isso. E aí eu larguei o currículo lá e logo depois em seguida o pessoal me chamou, né? Fiz entrevistas com a psicóloga, com as duas psicólogas que tinham terceirizado na época, né? E ainda era uma empresa enxuta, vamos dizer assim, né? Sim. Para eles ali. E eu entrei na empresa. Fazia a região de... Já nas vendas. Aí já nas vendas, já direto nas vendas, né? Canguçu, Piratini, Pinheiro Machado, Pedras Altas, Cerrito, Morro Redondo, fazia toda essa região. Só o produtor ali. Hoje, se tu pegar nessa mesma região que eu atuava, só eu, na parte de vendas, hoje, né, na empresa nova aí que assumiu a concessão, devem ter no mínimo uns 6 vendedores. Galera, era muito grande a minha região, né? Então, claro que a gente acaba sempre indo a tendência aí para o lado onde tu tem mais negócio, né? Claro. Às vezes acaba deixando algumas regiões descobertas. E aí naquela época eu já conhecia bem Canguçu, né, em Piratini, e comecei a atender na região. Quando eu cheguei lá, na época tinha, olha, devia ter uns 4, 5 tratores da marca, né, somente, né? E ainda alguns vamos dizer assim, queimados, né? Pela assistência técnica e tal. Claro. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou encarar esse negócio, como eu encarei todos os meus negócios, né? Toda a minha vida, com profissionalismo e dedicação, é o que eu vou fazer. Cheguei lá, no primeiro momento a gente se assusta, né? Por isso, mas depois, né, construindo o dia a dia, o ano a ano, o relacionamento. Na época ainda era pouco conhecida a marca, né? Na região também, não tinha tanto, né? Tu pega uma Seiferx, tinha muita tradição. Sim, o Valmet, que era Valtra, né? A linha Ford, depois veio a New Holland também, né? Então eram marcas bem mais consolidadas que a John Deere. Então era um trabalho que estava começando naquela época. Então eu peguei, agarrei aquilo ali e toquei. E pedi um voto de confiança. E pedi um voto de confiança para a produtora, né? E ia sempre atendendo da melhor forma possível. Né? Que a gente disse, naquela época não tinha smartphone, não tinha nada, não tinha rede social.
redes sociais, na verdade, era o CUT, né? É. Então, Tu usava no sábado porque não cobrava internet. exatamente, discado ainda. Discado. Não, então, assim, tu não tinha essa venda online de hoje, Uhum. não tinha divulgação de trator. Era no tete-a-tete mesmo, né? Era no Era relacionamento. no relacionamento do dia a dia. Era no marketing. Tu tinha que ter o teu network pessoal. Uhum. Então, tu tinha que conhecer todo mundo, aqueles caras que, né, faziam a venda do usado também, né? Uhum. Então, assim, tu tinha que criar esse relacionamento com todos Uhum. para grande parte dos produtores já tinha um trator pequeno. Claro. Então, ele tinha que botar aquele no negócio, como hoje, né? Só que Ainda os hoje. tratores são semi-novos, vamos dizer assim, já, o produtor já entrega, né? Então eram tratores de Sucateados, né? anos 75, Meu ano 80, né? Depois foi Sim. melhorando. E tu tinha que ter esse relacionamento tanto com produtores, que às vezes estavam Uhum. comprando um usado, né? Quanto com Uhum. o pessoal das revendas de usado. Então, os famosos picareta, né? Uhum. Mas então, assim, a gente foi construindo ali o trabalho, construindo trabalho na região, né? Hoje conheço muito produtor, Uhum. assim, principalmente dessas regiões, conheço das outras regiões também, né? Mas principalmente pelo sul, Piratininha, Claro. que foi o meu foco de atendimento. Então foi um trabalho muito bacana, assim. Por quantos anos ali na João Ali eu Deere? fiquei quase 8 Aí anos. já tem- Como trator green ainda na época, né? Sim, aí já tem uma trajetória bonita aí. Né? Não, tu vai pegar assim, sei lá, eu acredito que eu não fiz a conta, mas eu devo ter todos esses anos aí, ter vendido naquela região ali em torno de 300 tratores, mais ou menos, Imagino. na época. Então, assim, começar no meio do zero, Aham. fez um trabalho. Claro. Então foi bacana, foi bacana, sim. Né? Aquilo ali me deu muita bagagem. Uhum. E o diretor da empresa, né? O dono da empresa, né? Uhum. Na época ali foi um dos meus professores, né? Ah, é? Eu acredito que seja, foi meu professor, vamos Sim. dizer assim. Foi muito bacana. Tinha muita gente que não dava certo com ele. Né? Um Uhum. cara, né, Muito rígido. muito rígido, mas muito correto. Uhum. Né? Então, assim, não tinha meio termo com ele. Né? Uhum. Ou era assim, ou era assado. Tu pegava aquilo ali. E então, desde que eu tive lá, colegas de vendas passou inúmeros. Né? E eu continuava lá trabalhando, Claro. né, com a dedicação e a gente se deu bem. Uhum. Então, foi um dos meus professores ali. E depois, ali em 2014, Uhum. surgiu ele não tinha, vamos dizer assim, a sucessão. Sim. Né? Ele vinha do trabalho ali de sozinho, vamos dizer assim, tinha 2 filhas e as filhas não prosseguiam. Uhum. Mas é mais ou menos isso aí que aconteceu. Depois veio a outra concessionária e acabaram pegando a região. E eu saí um pouquinho antes, pedi as contas e fui para Polisul, então para a Valtra, né? Provavelmente tive uma oportunidade como analista comercial. Perfeito. Que era a parte de compras, de relacionamento com as fábricas, né? Mais de... Um outro lado que ainda tu não tinha ainda vivenciado com tanta... outro lado. Porque já tinha sido técnico, já tinha, né, auxiliar, depois foi para as vendas, abrir região, conhecer, né, uma marca nova, numa região que tu não conhecia, sem uma carteira formada, né, tentando desenvolver uma área. E aí depois tu vai já para uma empresa que já tem uma formatação diferente, né? Porque a João Deere, querendo ou não, por mais que ela não tivesse naquele momento uma adesão tão grande, ela já era João Deere, né? Já tinha sua referência na parte de gestão, né? Então, até hoje nós falamos que parece ser a mais organizada, não sei se é, né? E eu tive em Nova Mutum num evento ano passado, onde o ex-presidente da João Deere, né, ele falava que vocês acham que a João Deere não tinha problema? A João Deere também tinha problema, assim, só que nós vendíamos que nós não tínhamos. A maneira como nós expunhamos. Eu lembro que o stand da João Deere o pessoal se escondeu para dar Bádio, né? Agrobádio. O pessoal se escondeu lá para dentro, né? Mas é isso, assim, todas têm, mas a maneira como eles se colocam no mercado é que muda um pouco a percepção. E aí tu vai para Valtra, Polisul. Foi para Polisul hoje com os colegas lá. Isso. Mas me conta como é que foi. Ali eu fui para... Quando eu saí da Trator Green, eu queria sair porque eu queria estudar. Então, assim, eu tinha a parte de experiência do campo. Claro, repertório. Né? E faltava o estudo da formação. Eu até tive um tempo, comecei a fazer administração na Anhanguera, naquela época ali,
mas como eu viajava muito, eu não conseguia chegar Claro. a tempo de muitas aulas. Então eu consegui concluir no primeiro semestre, né, mas depois eu disse, "Pô, eu não vou continuar porque Claro. eu não vou conseguir, né, Não pelo conciliava, tempo, né? porque realmente tinha que trabalhar, né? Então não tive o que fazer. Aí a minha ida para lá foi muito porque eu queria estudar. Então eu estando dentro da empresa, né, no horário comercial, eu ia conseguir estudar de noite, Claro. né? Então eu fui para lá e logo em seguidinha já passei para processos gerenciais na Federal, consegui entrar e aí as aulas eram de noite, né? Todos os dias de noite. Então eu fiquei 3 anos praticamente estudando, né? Trabalhando, saía de manhã de casa, né? 7 horas saía de casa e voltava 11 horas da noite. Tu sabe como é que é os Sei estudos, bem. né? Acho que tu Participei pode também. falar um pouco melhor. É. E logo depois, em seguida, já emendei a minha pós-graduação no Senac, né? Inclusive vai começar lá agora, né? Vou começar a dar aula. Na tua palhinha lá. E muito bacana, muito legal também a estrutura do Senac. Comecei a fazer comunicação e marketing. Comunicação e marketing, show. Marketing estratégico. Então foi legal, já uni os dois, né? Vamos dizer assim. E se Deus quiser, esse ano ou ano que vem já vou emendar. Continuar isso. Vou voltar a estudar, né? Porque terminei Claro. ali em 2019. E aí, então... E logo depois, né, eu dentro dessa parte de analista comercial, Perfeito. já conhecia a empresa, né? A empresa me conhecia também, surgiu a oportunidade de gerir uma filial que eles têm em Santa Rosa. Né? Então, bem longe até, né? Sim, 70 quilômetros, né? O outro 8 horas de viagem. 8 horas, é isso aí, 8 horas de viagem. E daí surgiu a oportunidade e daí conversei com a esposa, né? Falei, vamos abraçar, não vamos? E não, vamos lá, acho que é uma oportunidade, acho que eu estudei para isso, né? Sim, com certeza. Eu queria, né, buscar essa área de gestão, sempre gostei, né? Sempre gostei de trabalhar com pessoas, e já começa com clientes, às vezes, Claro. né, às vezes dá uns... A mudança que ali é que, às vezes, né, nesse novo cenário, além de ir para uma região que de fato era uma região delicada, né, tu sabes, tu chegou lá e uma concessionária nova que... Concessionária entrante, né? Entrante, sem ainda... O pessoal lá era uma cultura diferente, né, eles... É difícil de entrar no relacionamento com eles. E se tu pegar assim para nossa região sul aqui, é um solo totalmente diferente, né? Um solo diferente, tipo de maquinário lá, eles estão muito mais adiantados, né? Lá é como chama, o berço nacional da soja. Então, e das máquinas, né? E nas máquinas também. Porque as fábricas todas se concentram lá. Grande parte das fábricas é na região noroeste ali, né? Então, assim, é totalmente diferente sair da região sul aqui e ir para lá. Cultura, parte de cultura do pessoal, capitalização, pessoal mais capitalizado, né? Por ser uma agricultura familiar, né? Grande parte com produtores grandes, mas são agricultura familiar ainda, possuem alguns, né? Então, é um pouco diferente a lida, vamos dizer assim. Então, por ele estar um pouco mais capitalizado, né? Vinham mais capitalizado, hoje já não é mais tanto, né? Porque tu pega aí, são 5 anos praticamente que o Noroeste não tem engolido as médias que eles não, tiveram problemas variáveis aí, principalmente climáticos aí, que devastaram, né? Teve anos aí que... E seca direto. Seca, né? Por mais que eles tenham lá 2 culturas, praticamente, né? No ano. O milho e a diferente soja, daqui, né? Soja, canola, painço, né? O pessoal planta alguma coisa de painço. É pequena quantidade, né? Mas tem milho. Tem muita gente que não conhece, né? Uhum. O painço é uma semente que eles vendem para passarinhos, né? Para alimentação de passarinhos. Então, vai vir para São Paulo, mas é pequeno. Tem canola, tem alguma coisinha de girassol um pouco também. Uhum. Então, tem várias culturas que vêm dando certo. Sim, é diferente. Fora depois a parte de suinocultura. É forte, né? O Aribem, né? Ali em Santo Ângelo. Muito, muito forte. Né? Então, assim, é cultura diferente daqui. Então, fui para lá e tem que aprender tudo isso. Né? Tem que aprender tudo isso, lidar com pessoas novas. Diferentes. Né? O que acontecia aqui na parte que eu atuava em Pelotas, eu conhecia muito a parte de processos das empresas. Claro. Né? Eu lidava diretamente com a marca, né? Relacionamento, parte de compras, planejamento direto com as gerências, né? Então eu vou para lá para assumir uma gerência comercial. Né? Então na época ali eram 5 vendedores, depois a gente chegou a ter 7 vendedores na época. Né? Então, num modelo diferente daqui, né? Porque os vendedores de lá eram vendedores que não ficavam na sede, não eram
Exatamente, Eram quase representantes, cada um, né, com na uma sua rotina cidade, né? diferente. Como tem muito município lá, Aham. na época a gente atendia 58 municípios na região, né? Então era uma região grande, né? É uma região grande, isso continua ainda atendendo. Uhum. É uma região grande. Então, assim, tinha determinadas regiões e o vendedor morava lá. Então, geralmente a gente fazia uma reunião na semana, né? Vinha na segunda-feira, fazia uma reunião geral, às vezes a cada 15 dias, né? Mas era mais delicado, né? É, A forma de gerir, né? é. Sem ter esse contato direto, diário ali. Ah, Era um sim, modelo sim, de sim. gestão diferente. Porque aqui em Pelotas, primeiro que tu estava na matriz. Sim, sim. Então, tu Qualquer tinha o coisa. acesso direto à direção, né? A qualquer demanda que tu fosse. Ah, eu preciso do pós-venda, né? Tinha a central do pós-vendas, tanto peça quanto serviço era aqui também. Quem tomava as decisões. A parte corporativa. Parte corporativa, né? O Fabiano, apesar de o Fabiano estar no Pedrito, ele também estava muito próximo Sim, aqui, né? sim. Então era diferente a dinâmica. Tu sair daqui para ir para um extremo lá, sozinho, quase que sozinho, de certa forma, né? Mas assim, a gente tem, nem eu digo, né? Tem o telefone, tu levanta o telefone, tu conversa, né? E troca ideia, mas não é a mesma coisa, até porque também cada um tem o seu, a sua responsabilidade na empresa, né? Então tu acaba às vezes não procurando tanto, né? E essa parte da liderança vai te deixando um pouco distante, né? Sim, a gente fala aqui bastante. A gestão, ela é solitária. Não precisa ser, mas ela é. Porque, primeiro ponto, que quando a gente tem problema, a gente não quer mostrar as vulnerabilidades, né? Então, aqui na consultoria a gente sempre fala também, os empreendedores eles ficam com receio de abrir o jogo. Não, eu vou dar um jeito, não sabe como. E aí se aflige. Então é um ambiente solitário. Imagina, né, pegando tudo novo lá. Mas seguimos aí. Bueno, na época ali a gente fez um trabalho, foi pra lá em 2019. 2019 fui pra lá e fiquei 5 anos lá, né? Então, assim, passou os técnicos dentro da empresa, passou o pessoal administrativo, vendedor. Tinha uma rotatividade maior Então, também lá, né? tem uma rotatividade um pouco maior. O que acontece ali, principalmente na região de Santa Rosa, né? Se tu vai procurar equipe de vendas lá ou técnicos, né? Mais complicado a parte de técnicos, tem muita metalúrgica lá. São em torno de 50 metalúrgicas que tem na região. Sim. Então, assim, o pessoal já tem um salário base um pouco melhor, né? Tu tem, vamos dizer assim, as ferramentas que as indústrias e as metalúrgicas têm, às vezes é um pouquinho melhor do que as funcionárias. Então, quem estava ali trabalhando na parte, principalmente na parte técnica, é quem gostava de pegar a chave e se engraxar lá no campo, né? E de ficar no barro vermelho lá também. Porque lá é tudo vermelho, tudo né? vermelho, chão tudo vermelho. Meu Deus. Então, tu voltava com aquela roupa encardida tranquilamente para casa. Então era um pouco mais complicado por ter esse número de metalúrgicas, né? O pessoal já sai, vamos dizer assim, do ensino médio ali já vai para um Senai fazer um curso técnico, né? De torno, né? N números de profissões que tem dentro. Sim, né? o Senai lá é muito forte, né? Muito forte. E tem outras particulares, né? Então tu já sai dali com aquele pensamento, ou tu já vai para uma ACO da vida, né? Uma GCO, a própria John Deere, né? Fica em Horizontina. Na Star agora. Star agora entrou também, faz uns 2 anos que eles estão lá também, 2, 3 Mas anos. ali também tem Focking, que é de pivô, tem muita coisa. Tem muita marca. Então era complicado tu conseguir essa mão de obra técnica. Quem estava ali realmente é quem gostava. E o assédio todo momento também, né? O assédio todo momento. Isso é a parte mais complicada, acho que, da gestão aí, né? Eu acho, porque aqui tinha, aqui na nossa região, nós somos industrializados, né? A metade sul do estado, ela tem essa dificuldade em criar indústrias. Nós estamos muito distantes, é logística, né? Que é cara, apesar de ter o Porto de Rio Grande aqui, a gente ainda não faz um trabalho muito forte em escoar outras coisas a não ser os grãos, né? Então podia ter escoamento de outras mercadorias, né? Outros produtos, mas ainda assim nós temos um ICMS muito alto, tem a alíquota de ST e assim por diante. Bom, mas o que eu vi depois quando eu estive na Polisul, e aí eu estive depois naquela posição onde tu esteve, né? E aí foi ali que a gente acabou trocando muita figurinha. A grande dificuldade que eu via era, primeiro, naquela região tu tinha em torno de 15 a 20% a mais de salário do que aqui, né? Isso já gerava um problema na gestão, porque tu ia criar uma disparidade entre... Pô, por que o técnico de lá ganha mais do que daqui?
né? Sim. Era um problema que eu sofri Deixa- contigo lá. Deixa eu entender. Né? A questão do assédio, né? Tipo, tem muita indústria e muita indústria no segmento do agro, Perfeito. né? Que também a mão de obra acabava sempre, né? Então tinham muitos jovens, eu lembro que tu tinha uma equipe bastante jovem lá e o cara ficava 5, 6 meses, daqui a um pouco lá, tinha uma propostinha lá para ganhar 500 pila a mais. E aí, não consigo. E aí recém tinha formado um e já trocava. Isso também dificulta a gestão, né? Como é que tu lidava com essa parte? Que é diferente daqui. É diferente, realmente tem isso aí, né? Tu tem que, às vezes, usar um pouco mais da parte da remuneração, Uhum. né? Mas eu acho que é muito, assim, é o conhecimento que tu teve, eu como gestão lá, né? Sim. Já vinha de baixo, né? Já conhecia muito o mercado de vendas. Uhum. Então, tu acaba tentando contratar com mais assertividade o Sim. colaborador, né? E tentar enxergar um médio e longo prazo. E realmente, não vou dizer longo prazo, porque É o difícil. médio já era muito bom. Uhum. O médio já era muito bom. Então a gente tinha essa dificuldade realmente, né? Mas eu acho que é muito o teu feeling, vamos dizer assim, né? De contratar a pessoa certa ali para o lugar certo, para ver se. Identificar o propósito dele, né, um pouco, né, o que ele queria. Exatamente. Então, Nem sempre a gente conseguia, né? Aquele profissional dedicado e que vá atrás. Mas, era a gente tentar errar o mínimo possível. E mesmo assim não era muito fácil, né? Na parte técnica daí a gente já utilizava mais os colegas, né, de gestão corporativa ali. Nosso colega Milton lá, ele faz que é um exemplo para nós. gestão de pessoas, porque realmente a gente às vezes tinha muitos currículos lá também, com um pessoal que não tem a formação de médio, né, ensino médio. E acho que hoje todas as empresas, ninguém mais contrata com no mínimo um ensino médio. Dificilmente. Então a gente tinha assim alguns mecânicos praticamente já de formação, né, na chave, vamos dizer assim, do dia a dia. Bons de chave. Bons, mas não tinham a formação do ensino médio. Então tu não conseguia contratar. Tu contrata, tu tem que fazer ali, ó, vai ter que fazer um EJA aqui para concluir em determinado. Isso era uma característica, principalmente dessa formação que eu digo, né, do agro lá ser mais familiar. Tu percebe que daqui a um pouco tá interligado, assim, tipo, o cara deixou de estudar porque tinha que ajudar em casa. Ou não? Faz sentido? Não tem pouco, assim, vamos dizer assim, né? Não é tanto, sabe? Porque tem alguns desses mecânicos, né, vamos dizer assim, que não tinham uma formação, alguns eram da parte da lida do campo, né? Sim. Da roça, vamos dizer assim, e foram para a cidade, depois acabaram voltando ali, não tiveram, mas é poucos, não chega a ser tanto. E mas aí, eram os melhores, geralmente eram os melhores que já tinham aquele contato. Claro, já conheciam, né? Já sabe, tu sabe que o produtor ele não pode esperar o final de semana, ele tem que ir trabalhar, né? E hoje, grande parte das pessoas, pelo menos teu sábado e teu domingo, né? Claro, é os que tinham o repertório assim, tipo, não, se tu não tiver uma ferramenta para levantar, eu já tenho uma técnica que eu criei aqui, um toco com não sei o que, os caras já tinham as manhas, né? Isso aí, já vem aprendendo desde pequeno ali, né? Olhando teu pai, teu avô, trabalhando e naquele tempo o tipo de maquinário, a mecanização era totalmente diferente. Né? Tu vinha de uma trilhadeira, tu vinha de tudo mecânico, não tinha nada elétrico, era trator era empurrado. Coisa primitiva. Vai ligar, já deixa na rampa, né? É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, aquela pessoa ali já vinha construindo dentro de casa e já vinha aprendendo com as mudanças também. E lá sabiam trabalhar. E é uma característica. Sim. E além disso tem amplitude térmica lá, né? Porque lá era 880, né? Deus o livre. É quente. É quente, né, cara? Eu digo assim, eu me lembro que uma visita que fui fazer lá, no galpão tava dando 61 graus a sensação térmica na oficina. Foi o lugar mais quente que eu já tive na minha vida. Olha que eu já transitei no Brasil, Argentina, dando consultoria. E, cara, eu cheguei naquele galpão e a sensação dentro do galpão era 61 graus, cara. Eu disse, não pode ser verdade isso aqui, cara. Eu sempre gostei do calor. A minha esposa que teve que se adaptar. Um pouco mais. Ela não gostava do inverno e tal. E depois a gente foi, ela acabou se adaptando e ela nem queria voltar. Gente. Mas me conta, e depois de lá, foram 5 anos, né? 5 anos na parte de gestão lá, né? Por isso eu ia fazer 10 anos. E
5 anos lá na gestão, foi bem certinho o tempo. O que deu pra aprender lá aquela experiência? Assim como eu fui meio cru para as vendas, né? Vamos dizer assim, lá para a região de Bagé, naquela época, eu fui um pouco cru na parte de gestão, né? Claro, tive meu estudo, né? De processos gerenciais, né? Depois fiz a minha pós ali, então eu fui para lá já com essa bagagem junto com a parte de análise comercial. Então deu para unir os dois e ir lá fazer um trabalho. O início foi bom, né? 2019, 2020, a gente vai ver a pandemia toda, né? E, na verdade, pro agro, a pandemia em si, em termos de venda, foi um boom, né? Claro. Eu digo assim, a concessionária que não fez uma gordura ali, né? Sim. Cara, essa aí não vai continuar. Não vai continuar no ramo. Então, teve muitas dessas empresas saíram fora do mercado, porque não souberam trabalhar ali. Claro. Né? Então, foi muito complicado, porque em relação à entrega, né, de produtos, né, mas a parte de remuneração para a concessionária foi muito bom. Assim, como para a indústria também. Perfeito. E o próprio produtor que teve lá, a sua soja chegou a R$ 200 na época, né? Principalmente produtor de soja. Né? Então, e tu pegou ainda uma expansão lá também, né? Tu teve que absorver algumas regiões ali também, novas, não foi? Isso, na verdade, depois a Polisul aumentou as regiões, teve que colocar a loja em São Borja e São Luís. Eles abriram mais 2 lojas na região. Mas eu não tive participação. Tive alguns colegas. Mas sempre dava suporte, porque tu era o... Não, a gente ficou quase que a matriz da região ali. E a gente vai dando suporte porque a gente já conhece mais, né, o funcionamento da empresa. Então, assim, mas é umas regiões muito complicadas. Vamos dizer assim. Tava queimado também, né? A região em si estava queimada pelas concessionárias da marca. Né? Então, é um trabalho assim que ainda vai, acredito, para a Polisul aí mais uns 3, 4 anos para ela mostrar, né? Veio lá na região, uma empresa excepcional, não tem isso. Sim, falar, né? Claro, não. Lá e assim, tem muito trabalho para fazer na região. Então, assim, vai ser bem complicado para eles, porque já tinham outras marcas, John Deere, Massey, uma rede marca lá, cara, mais de 50 anos, tradicional, né? A PIP tem tava antes o Carpenedo, agora pegou a Palmitrac na New Holland, né? Então, de algumas, na região ali em si, assim, vai ter muito trabalho. A Polisul é uma entrante, né? Claro. Então, e as pessoas não são de lá, né? As pessoas não são de lá, porque tem isso lá. São muito fechados, assim, né? Com relacionamento e confiança, né? Pô, os caras vêm lá do sul, lá, quem são esses caras, né? Não tem isso. É isso aí. E queira ou não queira, é um grupo também ainda, vamos dizer, pequeno, né? Sim. Relativamente, né? Começou aqui em Pelotas, foi desenvolvendo o Dom Pedrito com loja, Camaquã, 4 lojas, agora foram para 6, né? Então pegaram o grupo Frente agora também. Isso. Então, assim, tem todo um trabalho de crescimento, cara, na parte de gestão, né? De processos dentro de uma empresa. Então, assim, o mais complicado é isso, eles estão aprendendo. Né? A empresa está aprendendo. Perfeito. E tá indo numa sequência muito, muito boa, tem pessoas muito boas lá dentro trabalhando. Sem dúvida vai fazer um trabalho, só que para frente. Sim. E aí, durante essa trajetória, tu já conhecia toda a região sul, depois tu conheceu toda a região noroeste, e agora? Tu sai de lá e agora enfrenta outro desafio. O desafio é voltar aqui pro sul. Né? Voltar pro sul, só que atender regiões novas também, né? Regiões que... Isso que é uma coisa que eu quero que a gente fale um pouco desse teu conhecimento, primeiro, da distinção que tem em cada região, né? Qual é a dinâmica, primeiro, de cultura, né? De necessidade, dessa função de tu já ter trabalhado em algumas marcas, tu já conhece, né, os produtos dos concorrentes, tu sabe como é que funciona essa dinâmica, né? Sim. E agora vim para uma área que tá um pouco litoral, né? Arenoso, outro, né? Saindo do solo, vermelho da argila, né? E de pedra. E vem pro solo arenoso. Me conta como é que foi essa jornada e agora essa entrada no Grupo Ferrarinha. Tá sendo bacana, vou dizer assim, porque é um curto prazo ainda, né? Fazem 8 meses que eu estou na empresa, né? Eu voltei de Santa Rosa, voltei para Pelotas, né? E hoje eu estou trabalhando com um segmento de pulverização, né? Ele é focado em pulverização, apesar da gente ter outras marcas dentro, né? da empresa, voltado à parte de pulverização.
Então ele é um pouco mais complexo do que Sim. somente um trator, uma plantadora, né? E pulverizador é o que mais dá trabalho, é o que mais dá manutenção. É um dos equipamentos mais caros, né? Uhum. Claro, depois Tem mais da, tecnologia. depois da colheitadeira, né? Mas é o que a gente diz assim, é o que se paga mais rápido. Uhum. Porque o trator com a plantadora vai passar uma vez ali para plantar, né? Uhum. O trator, claro, faz outro serviço aqui na região Uhum. com grade, né? Parte Uhum. de solo. Mas a pulverização em cada cultura tem alguns que tu vai passar 5 vezes, né? O pulverizador, né? Tu passa por 5, 6 vezes, né? Sim, Dependendo com diversos tipos dependendo, de produto, né? É fungicida, então tem N produtos que vai Uhum. passar ali que tu precisa e o tempo ele é diferente, né? O tempo tem que ser o tempo hábil ali de fazer aquela pulverização, né? Com defensivo, seja qual for. Porque às vezes tu pega principalmente na parte de autopropelido, tu tem dias ali que tu daqui a pouco já tá marcando uma chuva, tu não entra mais na lavoura. E aí tu daqui a pouco tem que esperar 3, 4, 5 dias. E aí pra o bicho já entrou e novamente, né? Então, já veio uma assim, umidade, aí o bicho já o entra. ponto de agulha do arroz é um momento muito delicado também, que não existe sábado, não existe sexta-feira santa, né? Vamos dizer assim. Sábado, domingo, tu tem que estar lá e tem que fazer. Então tem algumas peculiaridades Da pulverização. que tu tem que entrar e tu não tem que fazer. Né? Então, assim, o cara te chamou, então nossa região, ela vai do Chuí e ela vai até Torres. Meu Deus, é todo? Dos dois lados da lagoa aqui. A gente pega Tu pegou... São Lourenço, Camacuã, vai embora Porto Alegre, lá, Viamão, Osório, vai até Torres lá, e a parte aqui de Mostardas, Palmares do Sul, São José do Norte. São José do Norte, Rio Grande, aí vai até Santa Vitória lá, então é grande. Depois nós pegamos mais a fronteira aqui também, até Jaguarão, foi grande. Então, assim, eu já conhecia muitos produtores, né, claro. do tempo que eu trabalhei aqui, né, continuei mantendo contato. Então, a parte de produtores eu já conhecia, solo, isso aí é um pouco mais tranquilo, né? Mas a região mais para Camacuã, pro lado de cima, assim, Capivari, Torres, Palmares, eu não conhecia muito, né? Então, eu tô conhecendo bem, né? Tô conhecendo, ainda não tem muito relacionamento com os produtores, mas a gente tem uma equipe boa e está conseguindo fazer um atendimento legal e a perspectiva é boa. Né? A perspectiva é boa de colher os frutos. Sim, com certeza. Mas é um trabalho um pouco mais delicado. Né? E também tem bastante concorrência, apesar da marca que eu tô hoje, ela é líder no segmento, né, de pulverização. Que é a marca Jacto. Legal. Então, assim, tem 76 anos a Jacto. Tem fábrica, é nacional. Não é uma multinacional, como é uma grande nacional. Parte das outras, né? Das outras marcas. Uma indústria, então, brasileira. Brasileira, né? Com tecnologia brasileira. O Nishimura, que veio do Japão naquela época lá e começou a construir a pulverização, né? Imagina. Uma por uma e foi indo, né? E a indústria fica onde? A história deles depois, a indústria da Jacto fica onde? Fica em Pompeia, em São Paulo. Pompeia. E agora eles construíram uma fábrica de 96 mil metros quadrados em Paulópolis, do lado. Então, é uma marca muito forte. Né? E nós, como CMI, a gente pega a CMI Máquinas, que é do Grupo Ferrari, né? Tem também aí mais de 50 anos. A gente pega aqui lojas em Pelotas, em São Gabriel e Santa Maria. Então nós temos 3 também tem. Praticamente a metade sul aqui é nossa. Né? Então é uma região muito grande e a tendência é expandir. Né? E tu tá com essa parte de gestão de todas essas regiões na parte de pulverização? Gestão na parte de Pelotas, na filial de Pelotas. Na filial de Pelotas. Aí lá tem outros gerentes. Né? Certo. Hoje eu faço a gerência da unidade aqui. Da unidade daqui. Que legal. Mas muito legal, muito bacana, né? Equipe nova, de novo, né? Sim. Vai colocando alguns que a gente já conhecia, vai trazendo pessoas, né? De confiança. Né? Aproveita bastante. Então... Como diria no futebol, troca o técnico, vem a equipe técnica. Às vezes e a gente na gestão não deixa de ser diferente, a gente é o técnico, né? O primeiro que se não tá dando muito certo, daqui a pouco já... Né? O resultado não vem, é o treinador que vai. É o treinador que vai. É bem por aí. E agora me fala um pouco mais das tecnologias, o que a Jacto traz para o mercado agora, nesse ano, como é que ela vem superando aí os concorrentes, porque a gente sabe, né? A Stara também tem um produto legal.
A Valtra teve uma certa deficiência na parte de autopropelidos, principalmente a questão dos... os braços eram muito frágeis, né? Ainda mais aqui na nossa região, que tem arroz, e aí, né, tinha algumas dificuldades. E a gente falando agora de cenário de dentro da concessionária para fora, né? Sim. Do que a gente conhece, do que a gente percebeu. Então, o que a Jacto hoje traz de diferencial nesses equipamentos? O que o pessoal que está nos assistindo, daqui a pouco, que teria alguma dúvida, o que seria? Dá uma esclarecida pro pessoal. Uma esclarecida por cima que eu não sou um cara técnico, né? Mas já conhece, né? Já tem um pouco de conhecimento. Assim, hoje um dos nossos principais, vamos dizer assim, carro-chefe, o carro-chefe do nosso segmento é um pulverizador de arrasto, que ele é o modelo Advance 3000. Ele tem 24 metros de barra e ele é puxado por trator. Meu Deus! Então o que acontece? Esse é o nosso carro-chefe, porque o arroz ele necessita de um equipamento, como tu falou aí, da questão de barras, um pouco mais reforçado. Né? O nosso Advance 3000 ele já está muito consolidado há anos já no mercado aqui. Né? Então, assim, praticamente, vamos dizer assim, 100% dos produtores de arroz, não vou dizer de 100, né? Mas ali 70% já possui de arrasto, né? Um pulverizador de arrasto, e grande parte deles é a Jacto com Advance 3000. Muito então, em virtude do custo de manutenção. Custo de manutenção, né? Tu já tem um trator que não precisa ser muito forte para puxar, ali na faixa de 120 CV. Então, tu puxa de arrasto 3.000 litros, aí a parte de barras dele já é muito reforçada, né? Ele já está vendo algumas tecnologias melhoradas hoje já, né? O próprio joystick hoje tu não precisa fazer nada, abrir e fechar um comando, hoje já tem uma tela com touchscreen também, automático, faz desligamento automático de seção. Então tem algumas coisas que estão incorporadas nele hoje já com tecnologia de aplicação de máquinas autopropelidas já. Então tu consegue fazer isso tudo junto já. Tu já tem o trator. Então tu com investimento menor, né? Um investimento bem menor, né? Custo-benefício menos de 1/3 do autopropelido. Com 24 metros de barra? 24 metros de barra faz grandes áreas, né? Então, claro. Em pouco tempo. Então, assim, o que acontece hoje no arroz? A gente tem muita taipa, né? Isso. Não é aquele chão retinho, retinho. E tem algumas taipas que são... Não é taipa, é duna? É um esporco, né? Tem o tamanho do... Né? Já melhorou muito, né? Claro. A questão de suavização das plainas já melhorou muito. Mas ainda tem algumas áreas que ainda são um pouco mais complicadas. Então, esse pulverizador, ele vem a somar, ele vem com rodado TAN, então tem a questão de jogo das rodas ali, então claro. Bem a parte de pêndulo das barras, né, que se trabalham muito, bastante, né? Então ele é um produto, vamos dizer, com um preço acessível ao produtor, né? E o pessoal já conhece a marca, né? Já vem lá desde o tempo do costal, né? Pulverizador costal, botar nas costas, né? Ia claro. na lavoura lá para pulverizar. Então hoje um dos grandes diferenciais que eu posso perceber primeiro, baixo investimento inicial, uma proporção de área, né, de abrangência de área ali de alcance de braço quase que de um autopropelido, né? Daqui a pouco 1/3 menos investimento, para ter 3 daqueles, né? Dependendo, né? Então, claro. O que a gente tem que botar em consideração é a questão que vai um trator puxando ali, que custa também daqui a pouco o valor do produto, né? Só que ele já usa o trator para outras coisas, né? Então tu une o útil ao agradável, né? E tu não fica tão dependente de um único equipamento, né? Porque quando tu tem uma variabilidade maior de equipamentos, um estraga, tu não fica tão refém, né? Porque imagina, eu tenho um autopelido lá, o autopelido tem, sei lá, 40 metros de barra, tá ok. Mas aí ele estragou, tu não tem mais nenhum. Isso aí. Tu pode contar muito, assim, principalmente no arroz, a questão do avião, né? Tem muitas empresas terceirizadas hoje que fazem aí, né? Um excelente trabalho também, né? Com a parte de pulverização de arroz. E grande parte dos produtores hoje fazem 2, 3 aplicações, depois fazem com o avião, né? Porque aí já complica um pouco mais a entrada, né? Porque já está com o solo totalmente úmido, não consegue entrar. E tem alguns que ainda fazem com autopropelido, né? E tem os drones também, né? E os drones hoje a gente enxerga, né? Eu enxergo pelo menos como um complemento.
Cada um tem uma opinião, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai chamar o colega que é do drone, ele vai te dizer Sim, que não existe nada melhor. que vai chegar e vai acabar o golpe propelido e vai acabar as máquinas. Eu não penso dessa forma, eu penso que é um complemento para a lavoura, né? Para aqueles cantos, né? Que é um pouco mais complicado, ou o próprio lá na terceira, quarta aplicação do arroz, onde realmente está úmido, não consegue entrar, ou choveu muito, ou terrenos mais máquina, inclinados, né? Mais inclinados. Então, assim, o milho, que já é um pouco mais alto, daqui a pouco a tua máquina não consegue entrar lá, por ele ser mais alto, estragar. Então tem assim, tem uma gama muito grande, não vai faltar mercado para ninguém. Claro. Essa é a minha percepção, né? Sim. Estou te dando a minha percepção e daqui a pouco vai ter um especialista aí que vai dizer que é diferente. Mas a minha percepção é essa. Então, ele vem como um complemento. O que eu estou enxergando hoje, tá? Em relação aos drones. O profissional que está se capacitando como prestador de serviço, ele está indo um pouquinho mais além, né, no trabalho, e grande parte dos produtores estão sentindo dificuldade por conta de operador. Claro. Então, assim, é um pouquinho mais tecnológico. Com certeza. Então, tu pega grande parte dos produtores aí que eles não têm, né, tanto recurso, né, ou não querem também, muitos não querem, já tem outros negócios para fazer, não vai, eles estão lá operando o drone. Então é um equipamento que tu tem que ter muito mais parado, tu vai lá, né, um equipamento com 40 litros, 50 litros, né, hoje os drones, claro que já tem maiores ainda, mas no nosso mercado aqui ainda se resume a 40, 50 litros, e é um pouco mais complicado a questão de operação, né, e questão de segurança também hoje, né, tu pega aí, se é do lado do aeroporto, já não pode voar, tem algumas características ali legais. Características, leis, né, que tu não pode entrar. Né? Então, tem a questão de rede elétrica, né, então, que é um pouco mais complicado também. Então, a gente já vê drone caindo aí, né, que acontece, né, vamos dizer assim, é uma parte tecnológica, né, assim como o nosso telefone buga, então, às vezes, o drone também pode, né, tem muita segurança nele, ele próprio já tem muita segurança, muito sensor, né, mas tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Nós comercializamos drones também, da marca DJI, já é uma marca muito consolidada também, né? Então, tem mercado para todos. Eu vejo como um complemento, né? Não vai ser. Para fazer essas cabeceiras, para fazer muito disso. Essas regiões com maior dificuldade de acesso. E aí ele vai ajudar. Mas agora, para fazer em grandes extensões, não tem inviável, porque senão tem que fazer 20 vezes o carregamento. Até viável, mas eu vejo como aquele prestador de serviço que hoje consegue ligar 3 drones num controle. Então hoje tu pega aí, tem, né, daqui a pouco já até tem mais, né? A gente às vezes fica meio desatualizado, mas hoje de 2 a 3 drones tu consegue fazer com um controle. Claro. Né? Só que ele tem até uma extensão ali que daqui a pouco tu já não tem mais a antena já não conversa. Né, com o equipamento, então assim tem aquele determinado espaço ali o raio, né, que tu vai conseguir conversar, depois já se torna um pouco complicado. Daqui a pouco, sei lá, vai vir aí para 10 drones, sei lá, né, e aí tu vai conseguir fazer, né, grande extensão, certo? Então, e o drone ainda é curto, a pulverização dele ainda é curto, né, em relação ao propelido, usador de barro, é diferente. E além disso, né, em determinados produtos que tu utiliza, tu não consegue uma concentração na folha. Lá na folha, lá no produto em si. Sim. Né? Então, a pulverização de propelido, de arrasto, tu consegue fazer uma qualidade um pouco melhor do que um drone com um avião. Né? Além do drone, tu tem que ter esse cuidado com o vizinho, né? Daqui a pouco tem uma deriva, com vento, pega, sei lá, tá fazendo uma dessecação, tu mata uma lavoura do vizinho, tu te incomoda, assim como o avião também. Né? Então, tem alguns fatores que ainda o propelido e o pulverizador de arrasto ele se torna um pouco mais com mais qualidade de proteção, o que eu enxergo. Certo. Então, agora, estamos se caminhando já para o final. Temos primeiro uma novidade para trazer para vocês, né, que está se elaborando aí em conjunto comigo e com o Gabriel. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês de um podcast com um olhar um pouco diferente. Um podcast que se inicia de dentro das concessionárias para o campo, e não do campo para as concessionárias ou para o outro, né, outros cenários.
Então é um olhar do agro a partir do olhar das funcionárias, dos equipamentos, né, das novas tendências, das tecnologias, né, trazendo o conhecimento que o Gabriel já tem da região aqui, do estado todo, né, de ter trabalhado em várias concessionárias, conhecer as marcas, conhecer os produtos, conhecer as culturas que cada região trabalha, né? Essas peculiaridades lá, tanto culturais quanto, né? Culturais, não digo não só da cultura do grão, mas na cultura da população, da sociedade em si, né? Essas relações, para que a gente consiga, de alguma forma, contribuir com outros, né? Outros profissionais que queiram conhecer um pouco mais disso, desse cenário, como é que trabalha, como é que não trabalha, como é que se faz essa gestão desses negócios. Então a gente vem com um modelo que é um modelo novo, que a gente ainda não viu ainda, né? Não vi ainda também. Eu acredito que vai ser uma novidade aí que a gente vai lançar, que é o TratorCast, né? Ao invés de ser o Agrocast, é o olhar da máquina, né? De quem trabalha com a máquina para o agricultor, para o produtor lá. Então é para esse público que a gente vai trabalhar, trazendo então as tendências aí, né? As novidades, o que de fato vai contribuir aí com a nossa comunidade, aqui a nossa região, né? O pessoal conhecer um pouco mais disso tudo e sempre respeitando, claro, as marcas, né? Nos quais a gente atua, já atuou e assim por diante. Mas o nosso papel aqui é trazer conhecimento, certo? Certo. Tamo junto? Tamo junto. Vamos lá, acho que é bacana, tem muita gente boa aí pra gente escutar. Claro, convidar para vir aqui, convidar né? pra vir aqui, acho que a gente já coloca até de antemão aqui, né? Sim, com Daqui a certeza. pouco tem algum colega aí da área de gestão, Não. né? Da parte de concessionárias e quiser entrar em contato conosco. Com certeza. Pra gente dar uma conversada, trocar uma ideia, se acha Isso aí. bacana, né? Eu acho que é legal. E assim como produtores. Claro. Consultorias, prestadores de serviço, acho que é bacana a gente trocar todo Olhar todo, dar um olhar geral sobre isso, né? geral, porque realmente o que eu vejo, né, Uhum. é que a gente se tem muito podcast do produtor, Aham. do produtor em si, que é Fala. é a parte principal, vamos dizer assim, do nosso negócio. É a parte principal. Mas hoje não se trabalha sem máquina, né? Sem máquina não se trabalha, é ferramenta. É ferramenta. Ferramenta, não tem o que fazer. E pessoas dentro da concessionária. Claro. Então, eu acho que é um olhar geral, Aham. né? Eu acho que é bacana, daqui a pouco realmente a gente trazer um produtor, né? Trazer uma especialista consultoria, técnico alguém que é aí. de consultoria, alguém que é prestador de serviço, Isso, né? Então, perfeito. cara, tem bastante Bastante assunto, né? Bastante assunto. Parte de gestão de pessoas, Com certeza. de concessionária, Desenvolvimento de equipe, da parte de tanto gestão quanto técnica e assim por diante. Isso aí, como tu falou, né, Eduardo? Respeitando as marcas, Uhum. porque o primeiro ponto, acho que nosso, aqui dentro dessa conversa, eu acho que é isso. Preservar, né, os nossos relacionamentos. Preservar, e assim, hoje que nem eu digo assim, hoje tu tem inúmeras marcas, todas de ponta. Uhum. Essa semana mesmo eu tive lá em Cândido do Odói, a gente tá pegando uma nova marca, né, para dentro do grupo. Uhum. E qual é? A marca KF. KF, legal. A marca KF. A gente tá em conversa, vamos dizer assim ainda, né? Mas a princípio pra gente representar aqui. Uhum. Então, assim, é uma fábrica pequena, mas tu já vê tecnologia de ponta dentro das fábricas também, né? Então, assim, bacana a gente ver, tem as outras marcas, né? Sim. Seja pequeno, seja grande, mas a gente tem que respeitar todas, e eu acho que esse é o ponto principal aqui pra gente ter uma conversa legal, né? E trazer informação, de fato, atualizada. Eu trabalho muitos anos nesse ramo, eu vejo muito vendedor que passou por na minha gestão, e a gente vê muito falando mal. Isso aí. Cara, isso aí, assim, ó... É pecado, né? Eu digo assim, ó, ali tu já estragou o teu relacionamento, o teu relacionamento e o teu futuro dentro da marca, né? Falar mal da marca, falar mal até da própria casa, trabalhou. Então, assim, cara, tu já tá começando errado. Então, a gente tenta, né, nós como gestores, a gente tenta mostrar respeitar, né? Um olhar, exatamente, porque realmente, hoje tu tá aqui, amanhã tu pode estar na concorrência ali. Então, tu tem que dar o teu melhor dentro da onde tu tá, né? Do segmento que tu tá, e respeitando sempre as marcas. Esse é o ponto principal, e eu acredito que não precisa, além disso, para te vender. Isso aí. Então, fica aqui o nosso convite para quem quiser apoiar esse novo podcast. Né? Nós temos ali no perfil do Café de Gestão um apoio ao Café de Gestão. A gente também vai ter
o do TratorCast, para que se quiser ser um patrocinador ou o que for, para que a gente consiga desenvolver esse trabalho aqui em conjunto, né? A gente já tem o estúdio, a gente já tem estrutura, a gente já tem tudo aqui pronto, tem as pessoas para dar foco nisso, e fica o nosso convite para nos assistir, que esse aqui é um primeiro momento de lançamento, né, dentro do Café de Gestão, mas que vai vir um modelo específico para quem quer conhecer máquinas e ver esse trabalho de dentro das concessionárias para fora, entender mais um pouquinho, o agricultor que muitas vezes tem dúvida, como é que funciona, por que as coisas são assim, vai acabar sabendo um pouco da dinâmica, entendendo, boa, achei que era de tal jeito. E saber do mundo, do mundo da concessionária em si, porque ele é muito complexo. Muito complexo. Apesar da gente achar, só mais uma gestão, não. Mas tem uma marca por trás que ela é dona do teu negócio. É isso aí. Muitas vezes. Então essa eu acho que é um ponto principal. Também. Acho que grande parte dos produtores e não compreende. Não conhece. Então a gente acho que vai dar. São representantes, né? A gente está trazendo aqui um pouco, né? Não tudo, né? Mas é um pouco do nosso conhecimento, acho que é bacana. Show de bola. Então, quero agradecer aqui a presença do Gabriel nesse momento, né? Nesse Café de Gestão, esse episódio especial aqui, onde a gente aborda uma coisa que a gente ama muito, que representa muito a nossa vida, a nossa região aqui, que é falar do agro, né? Então, fico muito feliz desse primeiro contato dentro do Café de Gestão com o agro, que agora a gente constrói através do TratorCast nos próximos episódios. Tá bem? Um grande abraço. Não deixe de nos seguir, que a gente está aqui, @café.digestão, tá? E daqui a pouco, se quiserem buscar lá o Gabriel, qual é o teu perfil ali no Instagram? Gabriel_Fraser. Muito bem, não vai ter outro, tá? Gabriel Fraser não tem outro. Tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.